A petição, deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se deter. Dai-nos mais da tua graça, enche-nos do teu poder, do teu templo, ó Deus, se faça a tua voz se perceber, teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dai dos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Dou de graça, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Glória a Deus. 296. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus
cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em forças seremos, nós queremos a nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia. Glória a Deus. 107, irmãos. 107. Glória a Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades em me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme,
Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus para todos sempre. Amém? Firme nas promessas do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos continuar adorando a Deus nesta noite. As crianças louvam ao Senhor. Tá? Vamos ouvir as crianças louvar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite. Amém? Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Encontro com Você vai estar fazendo os eventos de comunhão? Espírito, alma e corpo, oferta-te, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo viva lá. Ó, desce fogo santo, do céu vem do céu. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois desde sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo viva lá. Ó, desce fogo santo, do céu vem do céu. Espírito divino, do Pai a promissão, serena alma ele, radiação da unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo viva lá. Ó, desce fogo santo, do céu vem do céu lá. Amém. Glória a Deus. Nós não vamos ficar em pé para nós lermos a palavra do Senhor. Gênesis. Gênesis capítulo
de número 3. Vamos ver a partir do versículo de número 1, de Gênesis, capítulo de número 3, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ora, a serpente era mais astuta do que todas as animarias do campo e o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Nessa oração, como de costume a igreja faz, vamos estar orando pelo pastor presidente, pastor Ailton José Alves, também a mesa diretora da igreja. Como é um costume nosso orar pelos nossos líderes, também orar pelo pastor local da igreja, o pastor Raimundo, para Deus ajudá-lo na saúde, na sabedoria e entendimento para dirigir o rebanho que assim lhe foi confiado. Também vamos estar orando por aqueles que estão enfermos, para Jesus da saúde, aos nossos irmãos, incluindo todos aqueles que o pastor sempre cita. Vamos estar orando em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor, pedir ao irmão auxiliar irmão André, que vai fazer essa oração em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. No momento do nosso presbítero, vamos orar. Tem mais de oração.
casa e família. Pai bendito, Deus fiel, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pela leitura da Tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, continua, Senhor, no nosso meio, meu Pai, usa Teu Filho, Senhor, através da Tua palavra, abençoa, Senhor, toda a Tua igreja, nosso pastor presidente, Ailton José Alves, abençoa também nosso pastor Arnaldo Silva, Senhor, a saúde do teu servo, meu Deus, abençoa também aqueles que estão enfermos, Senhor, nós acreditamos nessa noite, Senhor, todos os nomes, Senhor, petições, meu Pai, da tua igreja, Senhor, opera milagres, maravilhas, restaura a saúde, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, que estão nas suas casas, Senhor, meu Deus, também aqueles que estão fracos da fé, da força, da ânimo, meu Pai, continua conosco, Senhor, nós te pedimos, te agradecemos, amém. Depois vamos fazer a segunda oração das construções da igreja, para Deus ajudar nestas orações, amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, no nome santo de Jesus, te glorificamos, te exaltamos e bendizemos o teu santo nome. E queremos neste momento, Senhor, apresentar as construções da igreja, aqui na filial em Uricuri, e principalmente, Senhor, aquela que está localizada na Cara Branca. Pai, para que aquela obra seja concluída e que tenha um lugar onde o povo possa dizer: esta é a casa de oração, é a casa que o nosso Deus nos assim proporcionou para adorar o teu nome. Amado Deus, ajuda cada um dos teus servos, abre portas, Senhor, para que cada um possa ter o seu alimento cotidiano e assim ajudar na tua obra. Amado Deus, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, podem sentar. Amém. Vamos ainda ouvir mais um louvor da parte do Senhor nesta noite. Nossas irmãs da comissão para cantar. E ouvir as nossas irmãs faz parte da comissão. Louvar o Senhor Jesus nesta noite. E vamos aproveitar esse hino e vamos já contribuir também com os dízimos e ofertas. Trouxemos para que haja movimento na obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, contribua com alegria para o reino de Deus, sabendo que Deus é aquele que recompensa, né, a cada um aquilo que ele, de boa vontade, de bom grado, de bom coração, contribui para o reino do Senhor. Amém? Vamos pedir a nossa irmã Clóvis para fazer a oração pelos dizimistas e ofertantes e oratórios das nossas irmãs. Glória ao Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor, como orienta o nosso presbítero, vamos estar orando. Soberano Deus, Pai querido e amado, Pai, Tu és o Deus que sustenta o teu povo, abre porta de emprego, ajuda, Senhor, os dizimistas e ofertantes da Tua casa. Pai, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. No
está ouvindo a mocidade de Canaã louvar ao Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo entrarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para ti. Aleluia, Jesus. Deus fiel, Deus fiel.
por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Nós participamos desse culto, né? Culto de oração e também doutrina, né? Sempre os irmãos, o presbítero, traz uma palavra no culto, para que assim nós também possamos se alimentar da palavra de Deus e aumentar cada dia a nossa fé através do aprendizado da palavra do Senhor Jesus. Os irmãos são sabedores, né, que de vez em quando, né, o pastor ele faz um rodízio de dirigentes, né, de presbíteros. Hoje o presbítero Oswaldo foi escalado em outra congregação e a gente tivemos essa escalação aqui com os irmãos nesta noite, trazendo uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. E gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus, palavra explicativa, palavra que nós vamos aprender nesta noite, falar um pouquinho sobre o Deus que é um Deus comunicável, Deus que se comunica com a sua criação. Nós vamos falar de um Deus que é um Deus social, né? Nós vivemos tempos e momentos onde existem muitas linhas explicativas, outras linhas especulativas, né? sobre Deus, quem é Deus, como Deus se comporta com a sua criação. E tem uma linha, a gente estava estudando um pouco a palavra de Deus, e alguns comentaristas que dizem que Deus, eles acreditam que Deus formou o homem, Deus criou o ser humano e colocou o ser humano nesta terra, e Deus colocou o homem e abandonou o homem e deixou o homem agora se virar. Ele só criou e deixou o homem, ou seja, a deriva. Mas se nós vamos olhar e observar na Bíblia Sagrada, que Deus não é esse Deus que alguns falam da maneira que Ele é, como um Deus que fez a sua criação e abandonou. Não, nós vamos ver diferente a Bíblia Sagrada, cheia de versículos, cheia de textos, de palavras que nos traz a visão e a convicção que Deus é um Deus que se comunica com a sua criação. Que Deus sempre foi, sempre é e sempre será um Deus que se comunica com o seu povo. Ou seja, é um Deus que fala com o seu povo. E nós vamos entender por que isso acontece, ou porque Deus fala com o seu povo, ou porque Deus se comunica com o seu povo. Por isso que eu fiz a leitura aqui do texto de Gênesis, no capítulo de número 3, mas eu também gostaria de compartilhar com os irmãos outros versículos da palavra de Deus. Por exemplo, se os irmãos observarem aí Gênesis capítulo de número 1 e no versículo de número 29 da palavra de Deus, nós vamos observar que Deus é um Deus que se comunica com o ser humano, e Ele se comunica de várias maneiras e de várias atitudes. Por exemplo, capítulo de número 1, versículo de número 29 diz assim: e disse Deus, veja, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento. Quando nós observamos esse versículo da palavra de Deus, nós vamos observar que quem está falando com Adão, né, com o ser humano criado, é Deus. Deus diz assim: e disse Deus, ou seja, Deus disse, Deus falou, Deus se comunicou como homem. E essa comunicação que Deus dá ao homem foi uma comunicação de orientação. Veja, Deus disse: de toda árvore que há semente, né, vocês vão
se alimentar dela. Nós ainda podemos observar no capítulo de número 3, a qual nós fizemos a leitura, e o versículo de número 3 diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então os irmãos observem aqui que Deus é sempre o Deus que se comunica. E o que me chama a atenção é que sempre parte a comunicação, sempre partiu, sempre parte e sempre partirá de Deus. Veja, você está aqui, eu estou aqui, não foi porque nós buscamos a Deus, não foi porque nós quisemos se comunicar com Deus, não. Por que nós estamos aqui? Por que nós chegamos até aqui? Porque a Bíblia diz no livro do Evangelho de João, né? No capítulo de número 16, se me falar a memória, deixa eu ver aqui para ver se está correto para os irmãos, né? Capítulo 16 de João, Evangelho, o versículo de número 15 é 15 e 16. 15 e 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Veja, então observe que não foi nós que tomamos uma atitude de se comunicar com Deus. Não foi nós que tomamos uma atitude de conhecer Deus, mas foi o próprio Deus que sempre teve essa atitude de se comunicar com o ser humano. Quando Deus forma o homem do pó da terra, coloca-o no jardim para ali cultivá-lo, a Bíblia diz que Deus sempre estava em comunicação com o homem. Se os irmãos observarem a palavra de Deus, no capítulo de número 12 do Gênesis, e o versículo de número 1, veja o que é que vai dizer o texto. Capítulo 12, versículo de número 1 diz assim: ora, o Senhor Deus, ou o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos esse texto e analisamos o contexto histórico, nós vamos observar que Deus é o Deus que tem atitudes. Veja, Deus é o Deus que tem atitudes de comunicação com o ser humano. Porque quando nós observamos a vida de Abraão, aqui, nesse texto aqui, Abraão não é o pai da fé. Abraão, nesse texto aqui, não é Abraão o conhecedor de Deus. Não. Aqui nesse texto, Abraão, ou Abrão, né, é apenas um homem da terra de Uz, filho de Terá, fabricador de ídolos. Se ele era fabricador de ídolos, com certeza ele também era adorador de ídolos. E se ele era adorador de ídolos, provavelmente também Abraão, a mesma circunstância. Mas Deus toma a atitude. E qual é a atitude de Deus? É conversar com Abraão. E a conversa de Deus com Abraão é: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu far-te-ei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem,
tu serás uma bênção. E assim sucessivamente. Então observam que a atitude de comunicar-se com o homem sempre foi de Deus e sempre será de Deus essa atitude de comunicar. Por quê? Porque primeiro que nós não temos estrutura de acharmos Deus. Na nossa pequenez, vamos dizer assim, nós não temos como ter essa comunicação com Deus Santo, com Deus puro. Então o que é que ele faz? Ele quebra essa barreira e chega-se até nós, homens pecadores, homens falhos, e ele chegou através de nós como? A nós como? Com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua maravilha, com o seu poder. Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Não é que nós merecíamos que Deus viesse à terra para se comunicar conosco, de maneira nenhuma. Nós não merecíamos e nós não merecemos, mas é porque Ele é um Deus de amor, é um Deus comunicável, não é um Deus que está longe, Ele é um Deus que está perto. Glória ao nome do Senhor para todos sempre, e se comunica com a sua criação. Então Deus, irmãos, é um Deus que se comunica com o seu povo. Então Deus se comunicou com Abraão, Deus se comunicou com Adão, Deus se comunicou com aqueles homens do passado. Então é o mesmo Deus que se comunicou com esses homens, é o mesmo Deus também que se comunica com a sua igreja. E Deus tem várias maneiras de se comunicar, e se assim o tempo nos permitir, nós vamos passar algumas maneiras que Deus se comunica conosco. Mas observe, irmão, que Deus sempre foi o Deus que Ele é comunicável. Abra sua Bíblia aí na leitura que nós fizemos no Gênesis, no capítulo de número 3, e o versículo de número 8 da palavra de Deus. Quem tem Bíblia, abra a Bíblia. Capítulo 3, versículo de número 8. Quem quiser participar, para que fique gravado na memória, pode ler esse versículo, para que a gente possa compartilhar junto. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Versículo 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e esconde. Olha, veja lá. Veja aqui como é que Deus é um Deus comunicável. Deus forma o homem perfeito, porque a Bíblia diz que tudo que Deus fez é a luz, as trevas, o dia, a noite, o sol, a lua, as estrelas, e assim Deus foi fazendo. Diz assim: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Aí Deus fez o homem e viu que isso era bom. Além de fazer o homem e viu que tudo isso era bom, Deus fez um jardim e colocou o homem no jardim para se cultivá-lo. O homem estava verdadeiramente no paraíso na terra. Ou seja, o homem estava num jardim perfeito, feito pelo Deus perfeito, mas foi enganado pela astuta serpente. Mas Deus, veja, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha passear no jardim. Para falar com quem no jardim? Deus vinha no jardim para falar com os animais que ele criou? Deus vinha no jardim para falar com as árvores? Não. Deus vinha no jardim para falar com quem? Com a sua criação racional, que era o homem. Então todas as vezes Deus vinha no jardim se comunicar com a sua criação. Mas quando o homem peca, a primeira coisa que ele faz é se esconder de Deus. Veja, quando Deus vem no jardim passear, irmão, Deus é, olha, veja como é que Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Observe,
Adão estava, sim ou não? Deus sabia onde Adão estava se escondendo atrás das árvores. Aí Deus chega no meio do jardim com a sua voz. De longe eu imagino, porque o texto dá para a gente imaginar isso, porque ele diz assim: ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pela viração do dia. Ou seja, Deus vinha, a sua voz começou a bradar. Aí quando a voz de Deus começou a bradar, o que foi que Adão fez? A primeira coisa que Adão fez foi o quê? Se esconder. Deus está vindo aí. Vamos se esconder. Por quê? Porque entrou neles a semente do pecado. E ambos viram que estavam nus. Estavam nus, mas não via. Porque não via com os olhos pecaminosos. Mas quando pecam, os seus olhos abrem pecaminosamente, eles observam a vergonha que estavam e se escondem. Aí a voz de Deus vem e brada no jardim. Olha como Deus é. Onde estás, Adão? A Bíblia diz que Deus tem seus atributos que só Deus tem. Por exemplo, tem um atributo de Deus que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, todo o poder pertence a Deus. Ele tem um atributo que só pertence a Deus, que Ele também é um Deus imutável, Ele não muda, só pertence a Deus. É um atributo de Deus. Tem um atributo de Deus também que é chamado o Deus onisciente. Ou seja, Deus sabe de tudo que passou, Deus sabe tudo que está passando, e Deus sabe de tudo que vai passar, porque Ele é onisciente. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Então Deus sabe de tudo. Aleluia! E também tem outra atributo de Deus que só Deus tem, que Ele é o Deus onipresente. Ou seja, Ele está presente em todos os lugares. Ele diz assim: encho os céus e encho a terra. Ou seja, se enche tudo, não tem lugar onde não esteja. Então Deus está em todos os lugares. Então, se Deus estava em todos os lugares, porventura poderia Adão se esconder de Deus? Não. Por isso que o salmista Davi, no Salmo de 139, ele diz assim: de onde fugirei da tua face, ó Deus? Se eu subir ao céu, tu está. Se eu fizer a minha cama lá no céu, de lá tu me contempla. Então, da onde eu fugirei da tua face? Não tem para onde. Deus está em todos os lugares e vê tudo. Mas Adão se esconde de Deus. Aí Deus, veja como Deus é, como Deus dá a oportunidade a gente. Porque Deus podia dizer assim: Adão, sai daí que eu sei onde tu está, eu sei que tu pecou, eu sei que tu errou, eu sei que tu falhou, e eu vou te condenar. Mas não, Deus chega e diz assim: onde tu estás, Adão? O que era que Deus estava dizendo? Vem dizer, Adão, o que foi que aconteceu contigo? Eu quero ouvir da tua boca você falar, glória ao nome do Senhor para Deus. Deus sabia o que Adão fez? Sabia. Deus sabia o que aconteceu? Sabia. Mas Deus queria ouvir da boca de Adão, dizendo assim: Deus, tu disse que não era para mim comer, mas eu comi. Tu disse que não era para mim fazer, mas eu fiz. Mas Deus dá uma oportunidade, dizendo assim: aonde tu estás, Adão? Por que Deus faz isso? Porque Deus é um Deus comunicável. Deus é um Deus que fala com o seu povo. Deus é um Deus que quer sentir. Aleluia! Glória ao nome do Senhor para todo sempre. É por isso que a Bíblia diz assim, ó: Deus sabe tudo que nós desejamos antes que nós abrimos a nossa boca. Deus já sabe. Se Ele já sabe, irmão, para que é que Ele quer que nós falemos? Ele quer sentir o que está no meio do seu coração. Oh, glória ao nome do Senhor. Ele quer, é como diz, Ele quer que a gente bote para fora os sentimentos verdadeiros. Aí Ele chega lá e diz assim: onde tu estás, Adão? Aí Ele fala. E Ele diz: escondi-me, porque ouvi a tua voz soar no jardim. Aí Deus diz assim: tu se escondeu por quê? Porventura, olha, Deus é tremendo, irmão. Deus ainda bota assim, ó. Porque Deus podia dizer assim: eu sei que tu comeu da árvore. Mas Deus diz assim: porventura, tu comeste da árvore que eu ordenei que não comesse? Aí Adão podia dizer assim: Senhor, eu comi. Mas não, ele fala o quê? Complica o negócio. Né? Ele complica o negócio.
negócio, ele chega assim e diz assim: Senhor, eu até comi, mas a culpa não foi minha. A culpa foi da mulher que tu me deste. Ou seja, em outras partes, Adão está transferindo a culpa que era dele. Porque ele transfere a culpa para quem? Para a mulher e para Deus. E quem deu a mulher a Adão? Quem foi? Deus. Ele diz assim: se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu também teria comido. Então, Adão transfere a culpa. A mulher também, para não ficar por baixo, diz assim: a culpa também não foi minha, não. A culpa é que apareceu uma serpente aí, falou comigo, e disse que eu podia comer, e se eu comesse eu ficar igual ao Senhor. Então ela me deu essa estratégia e eu comi. Veja, irmão. Mas Deus é um Deus comunicável. Ele se comunica com o seu povo, e Ele não se comunica, irmão, conosco. Veja, Deus não se comunica conosco, não é para comunicar condenavelmente, para nos condenar, não. Porque quando Deus vai falar com Adão, Deus vai falar com Adão de maneira que Deus estava dizendo a Adão, falando a Adão, conversando com Adão, dizendo a Adão: Adão, se tu confessar, se tu falar, eu sou um Deus comunicável e social, para dizer a você o caminho do arrependimento. Glória a Deus. Então Deus é um Deus que se comunica com a sua criação. Ou seja, se Deus se comunica conosco, irmão, Deus não está longe de nós. Porque Deus não se comunicava com Adão. Escute isso aqui. Deus não se comunicava com Adão lá do céu. Não. Deus não se comunicava com Adão lá do céu, não. Deus não mandava uma voz lá do céu descendo e Adão chegar lá no jardim. Não. Deus ia onde? No jardim. Ou seja, então Deus se comunicava com o homem perto do homem. Da mesma maneira, nós trazendo para os nossos dias de hoje, não acontece diferente da maneira que aconteceu, irmão. Nosso Deus está no céu, porque o céu é a sua morada. Louvado seja o nome do Senhor. O céu ainda não cabe à essência de Deus, como eu falei aqui, mas Deus assim vem a esta terra, porque Ele preenche essa terra e Ele se comunica conosco aqui nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. E como é que Ele faz isso, irmão Hélito? Ele faz isso de maneiras especiais. Primeiro, Ele faz isso através do Espírito Santo dele, que está em você, que está em mim, que está em nós. E Ele faz isso através da sua poderosa palavra. Quando nós ouvimos a sua palavra, é Deus falando conosco, é Deus se comunicando conosco. É por isso, irmão, que é necessário nós vivermos uma vida pautada na palavra de Deus, porque é nela que Deus fala conosco. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Veja, abra a sua Bíblia aí, por gentileza. Glória a Deus. Em Êxodo, no capítulo de número 3, bem conhecido dos irmãos. É só para a nossa reflexão. Capítulo 3, versículo de número 14. Diz assim: versículo 1 diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás no deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor. Esse anjo aqui é uma teofania, ou seja, é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. O anjo do Senhor, não é um anjo, é o anjo do Senhor, apareceu em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Deus não estava na sarça, Deus estava onde? No meio do fogo, que estava na sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá para ver, bradou Deus. Olha aqui.
Senhor. É abrir a boca e falar alto. Aí bradou Deus, aleluia, do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Oh, glória ao nome do Senhor. Deus brada, Deus é comunicável e Deus nos conhece pelo nome. Aleluia. Moisés, Moisés. Aí no versículo 14, Deus disse, ou disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aleluia. Deus fala conosco. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Ele aparece, irmão, para falar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se os irmãos já tiveram experiência de ouvir assim o soar da voz de Deus. Uma vez eu tive uma experiência. Essa experiência foi uma experiência única que eu tive. E muitas vezes eu, novo convertido, ainda novo convertido na época, e eu era da igreja, não era da Assembleia de Deus aqui, da Pernambuco, era de outra Assembleia de Deus, e lá a gente tinha o costume de fazer muitas vigílias, ir para monte, não que Deus não escuta as nossas orações aqui na igreja, Deus escuta, mas às vezes a gente está num período mais espiritual, de buscar mais, de orar mais, de chegar mais perto de Deus e de encontrar mais Deus. E aí a gente tinha esse propósito na igreja e a gente ia para os montes e as irmãs lá diziam assim: olha, lá no monte, eu nunca vi, particularmente eu nunca vi, mas tem gente que viu. Mas lá no monte a gente vê as brasazinhas acendendo. E eu ia para os montes, irmão, a gente ia lá para a serrinha, lá onde tem aquela torre lá em cima, saía, não tinha aquele, não sei se os irmãos conhecem ali, né, na Vida Forte, e ali não tinha calçamento ainda, na época. E ali a gente ia, deixava os carros ali embaixo e subia a pé. Aí ia para lá, meia-noite, só saía de lá quase 5 horas da manhã. E os irmãos pegavam o lençol, o frio, porque fazia frio. Aí se cobriu com o lençol aqui, mas era orando. Aí eu estava orando, daqui a pouco o negócio começava a pegar fogo. Aí eu já abri os olhos, porque eu queria ver a brasa assim acesa. Eu nunca vi, eu sou dizendo sinceramente aos irmãos, não vou dizer aqui que fiz que eu não vi. Mas algumas pessoas começaram a dizer: eu estou vendo. Outros daqui a pouco começaram a dizer: estou vendo isso, estou vendo aquilo. Eu não duvido da fé de ninguém, de maneira nenhuma, porque Deus se revela a algumas pessoas de uma maneira e outras, por exemplo, Jesus apareceu a 10 discípulos, mas não apareceu a Tomé. Aí você vai dizer: não, eu também quero ver, eu só acredito vendo. Eu não, irmão, eu dizia assim: olha, eu não estou vendo, mas eu acredito que existe. Eu acredito que aconteça, agora eu não estou vendo. Mas aí uma vez eu fui para uma vigília, irmão. Fui para uma vigília lá na cidade de Araripina. E a vigília pegando fogo. E aquele negócio era uma portaria. Eu estava na portaria da vigília. E começou a pegar fogo, aí eu disse: eu esqueci da portaria. Fechei os olhos e eu disse assim: eu quero ouvir a voz de Deus. Aí eu fechei os olhos e fiquei lá, abri o braço assim, e fiquei. Daqui a pouco, irmão, parece que eu estava saindo dessa terra. Eu comecei a desaparecer. Eu não estava ouvindo mais os irmãos, eu não estava ouvindo mais a voz dos irmãos, não estava ouvindo mais nada. Eu só ouvi um negócio assim, ó. Como se eu estivesse perto do mar. Por isso que a Bíblia diz assim, que a voz dele é a voz de muitas águas. Era como se fosse uma voz do mar, assim. E eu senti naquela dimensão. Daqui a pouco eu ouvi uma voz dizendo assim: Era o pastor me chamando para me dar a oportunidade para me cantar. E eu disse: eu não quero sair daqui não. Era a dimensão do céu. Eu ligado na dimensão do céu e a terra me chamando. Eu disse: não quero vir não. Mas ele foi tirando aquele movimento. E aí desapareceu aquela voz assim que estava no meu ouvido. Desse tempo para lá, irmão, eu não digo aos irmãos, nunca mais eu senti aquilo que eu senti, eu ouvi aquilo que eu ouvi. Mas era como se eu tivesse saído dessa terra e ouvindo assim uma voz de Deus bradar no meu ouvido, como a voz de muitas águas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Eu tive a oportunidade para cantar. E quando eu estava cantando lá nessa vigília, quando eu estava cantando, daqui a pouco
era rodeado e ficou lá no meio da igreja, todo mundo viu. Sabe o que é isso, irmão? O Deus que se comunica com a sua igreja, Ele ainda é Deus que opera na terra, e o seu nome tem poder, Ele é todo poderoso, Ele ainda faz milagre, Ele ainda faz prodígio, Ele ainda faz maravilha, porque Deus se comunica com a terra. Deus ainda se comunica com a terra. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Ele se comunicou com Moisés e disse: Moisés, eu tenho uma missão para você. E quem era Moisés, irmão? Quem era Moisés? Porque a gente imagina que Moisés era um homem que tinha uma experiência profunda com Deus. Mas não. Porque Moisés aprendeu um pouquinho de discipulado de Joquebede, sua mãe. Mas depois de uma certa idade, depois de desmamado, ele foi aprender o quê? As culturas egípcias. Ele foi aprender as letras egípcias. Ele estudou na melhor faculdade que o Egito podia ter naquela época. 40 anos. Glória a Deus. Você imagina, irmão, a gente fazer discipulado na igreja com 12 anos, depois de 12 anos sair da igreja e passar 40 anos nas práticas culturais e ensinamento egípcio. É difícil sustentar. Aí ele vai. Depois tem uma briga lá, um problema, ele entra no meio, acontece um acidente, um egípcio morre, depois alguém descobre, ele foge, vai para as terras de Midian, chega lá, casa, já mais de 40 anos, e 40 anos ele passa no deserto, só cuidando de ovelhas. Deus tira do Egito, da terra da letra, da ciência, sabe? Das faculdades, aí coloca onde, irmão? No deserto, para cuidar de ovelha. Aí quando ele sai do deserto, quando ele vai para o deserto e cuida de ovelha, depois de 40 anos, aí Deus aparece a ele. Moisés, eis-me aqui. Ele disse: eu ouvi atentamente a aflição do meu povo e desci para verificar. E eu vou te usar para livrar ele do lar. Moisés, mas Senhor, você nem falar. Ele disse: mas quem fez nada do mundo fui eu. Não, eu sei fazer você destravar essa língua. Eu sei fazer você falar do jeito que eu quero. Eu sei te usar da maneira que eu quero. Porque quem fez foi eu. Aleluia, glória ao Senhor para todo sempre. Então Deus fala com Moisés e dá ordem a Moisés, porque Deus é um Deus comunicável e só se comunica. Aleluia, glória a Deus. Diga, só os vivos se comunicam. Então por que o nosso Deus se comunica conosco? Porque Ele é Deus vivo. Só os vivos se Louvado seja comunicam. o teu nome, Deus. Aleluia. Então o nosso Deus se comunica conosco porque Ele é um Deus vivo. Por isso que Ele fala conosco. Por isso que o salmista, no Salmo de número 105, se não me falha a memória, 115, né? Que ele diz que os deuses desse mundo, ou os ídolos desse mundo, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Por quê? Porque são deuses mortos. Não fala, não anda, não apalpa, não sente cheiro, não faz nada. Mas o nosso Deus, Ele é vivo. Aleluia! Ele fala, Glória a Deus! Ele vê, Ele se comunica, Ele trabalha. Isaías capítulo 64, versículo de número 4, Ele diz: Ele é o Deus que trabalha para o bem daqueles que nele espera. Aleluia, glória ao nome de Jesus. O nosso Deus, Ele se comunica com a terra. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus vivo. Por isso que Ele fala conosco, diferente dos ídolos do mundo, né? Agora serviremos a um Deus que fala, conforme Ele falou com Abraão, que nós vimos aqui em Gênesis capítulo 12. Ele falou com Moisés. Ele falou com Moisés em Levítico capítulo 1, versículo de número 1, Deuteronômio 34, versículo 4. E agora, como foi que Deus falou conosco? Abra sua Bíblia para a gente encerrar aqui. Hebreus capítulo de número 1. Veja como é que Deus fala. Hebreus capítulo de número 1, versículo 1.
Diz aí no texto. Havendo Deus, antigamente, no passado, falado. Como foi que Deus falou? Muitas vezes. Não foi uma vez. Foi muitas vezes. E qual é a maneira que Deus fala? Qual é a maneira que Deus fala? Está aí no texto. De muitas maneiras. Deus falou através do vento. Deus falou através do fogo. Deus falou através do mar. Deus falou através da tempestade. Deus usou os profetas. Deus usou os sacerdotes. Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras. Deus se utilizou de várias ocasiões para falar com o seu povo. Agora, o que foi que aconteceu? Veja, de muitas maneiras, falou aos pais, pelos profetas, e nos falou, quer dizer, falou conosco nos últimos dias. Por quê? Pelo Filho. Como foi que Deus falou conosco? Através de Jesus Cristo. Através do seu Filho é que Deus fala conosco. Glória ao nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que foi Jesus que revelou o Pai a nós. Foi o seu Filho que quer dizer assim: quem me vê, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Glória ao nome do Senhor para todos sempre. Então Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, pela natureza, porque a natureza manifesta a glória de Deus. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus eterno, conforme diz Jeremias capítulo 10, versículo de número 10. Veja só esse texto aqui para a gente concluirmos. Jeremias capítulo 10. E o versículo de número 10 da palavra de Deus nos diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor Deus é a verdade. Veja, Deus é a verdade. Por isso que Jesus lá em João ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Aí Jeremias diz assim: Ele é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ele é a verdade. Ele é vivo e Ele é eterno. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que a igreja serve. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então o nosso Deus é o Deus vivo, é o Deus que dá livramento, é o Deus que fala conosco, é o Deus que entra conosco, é o Deus que nos livra, é o Deus que nos guia, é o Deus que nos faz ver, é o Deus que nos faz enxergar, é o Deus, irmão, que muitas vezes proíbe a gente de ir para onde a gente quer ir. Aleluia. Você sabia que tem hora que Deus proíbe proíbe da onde a gente quer ir? Deus não deixa a gente ir. E mesmo que a gente queira fazer o bem. Como assim, não é? Porque muitas vezes a gente quer ir, mas não é o tempo para a gente ir. Porque muitas vezes o próprio Paulo diz assim: desejei muito estar convosco, mas o Espírito Santo me impediu. Mas agora, aí no tempo que ele chegou lá, disse assim: mas agora chegou o tempo. Porque tem hora que a gente quer ir. Aí o Espírito diz assim: mas não é a hora. Mas vai chegar a hora. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Tem momento, irmão, que a gente quer fazer uma coisa, aí o Espírito Santo chega e diz assim: não é a hora. Não é o momento. Não é agora. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Mas chega um momento que o Espírito Santo diz assim: agora. Porque quando é no tempo dele, tudo dá certo. Tudo vai contribuir. Tudo vai no caminho. Tudo vai na deriva.
na direção de Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus comunicável. A gente poderia ter a oportunidade de falar muitas outras coisas aqui a respeito das maneiras, né, que Deus se revelou conosco, como Ele falou conosco, como Ele se revelou através dos profetas, como Ele se revelou através de situações, mas o tempo não nos permite. Por exemplo, Deus, porque tem muita gente, irmão, que tem que entender a Bíblia. Ele diz assim: Deus usou a jumenta. Deus não usou a jumenta. Porque Deus não usa um animal assim, que alguém pensa que Deus diz assim: a jumenta disse assim, diz o Senhor. Não, Deus usou a jumenta. Deus permitiu, a Bíblia diz assim: Deus permitiu um mudo jumento falar. Ou seja, permitiu que um animal abrisse a boca e falasse. Mas não foi que Deus usou a jumenta como de maneira que algumas pessoas pregam dizendo por aí que Deus se utilizou da jumenta. Não, Deus não se utiliza do jumento. Deus se utiliza de profetas, de homens e mulheres de Deus, que podem receber o Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Agora Deus permitiu que o jumento falasse para abrir a visão do profeta, que estava querendo fazer o seu próprio caminho. Aí Deus usa aqui algumas maneiras. Por exemplo, lá na caverna, Elias estava lá e daqui a pouco disse que passou fogo, aquele negócio, mas Deus não estava no fogo. Depois veio um terremoto, acabando tudo, mas Deus não estava no terremoto. Depois veio um vento, sacudindo tudo. Aí, por isso que tem hora, irmão, que a gente vê aquele negócio, né? A igreja, aquele negócio aqui, sacudindo tudo aí, tem uma coisa que está no negócio. Às vezes Deus está onde? Uma brisa suave, né? Assim, depois passou um vento suave, uma brisa, aí veio a voz lá de dentro e diz assim: que fazes aí, Elias? Às vezes Deus tem uma maneira de trabalhar, nem tudo é, sabe? Às vezes é só na brisa, só no suave. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus possa ajudá-los, nos ajudar, né? Nos ajudar a entendermos que o nosso Deus Ele fala. E Ele fala aquele que está pronto para lhe ouvir. Se nós tivermos os nossos ouvidos aguçados, Deus vai falar. E nós vamos ouvi-lo. Assim como Ele falou com Samuel. Veja, Samuel ouvia, mas Eli não. Samuel ouvia, mas Eli não, porque Eli já estava fora dos projetos, fora dos planos. Ofni e Finéias não ouvia, porque ele estava totalmente fora dos planos. Mas quem está dentro dos planos de Deus, ainda ouve a sua voz. Samuel. Samuel não conhecia a voz de Deus. Veja, não conhecia a voz de Deus, mas ouvia a voz de Deus. Não conhecia ainda, mas ouvia. Então Deus abençoe, Deus ajude cada um em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, os avisos são normais, né? Os avisos são normais. Amanhã tem, para os obreiros, né, amanhã tem um ensaio lá no coral dos obreiros, né? Os irmãos os cooperadores também têm que participar, né? Pelo que não é uma escada para o obreiro, né? Então o cooperador tem que participar também. Lá do ensaio lá dos obreiros amanhã tem mais um ensaio, então você está participando lá. Amém? Em nome de Jesus. Sexta-feira, eu tenho doutrina e o pastor convida a igreja para estar participando do grupo doutrina. Sexta-feira na matriz, em nome de Jesus. E sexta-feira, de sexta agora, 8, né? Vai ser a última Santa Ceia do ano na matriz. Sexta-feira agora, a 8, é a última Santa Ceia do ano. Então o pastor convoca toda a igreja para estar participando da última Santa Ceia do ano. É como diz, tem coisa que a gente fecha os olhos nessa terra e tapa os ouvidos e abre os olhos para Deus e os ouvidos para Deus falar. As outras coisas dessa terra, irmão, a gente desvia. Sai desviando, sai, sabe? Tem uns pastores que gostam de dizer assim: a gente, como crente, a gente tem que ter 2 sacos, né? Um para colocar as coisas boas e um para colocar as coisas ruins. E o que coloca as coisas ruins é um saco furado, porque a gente não guarda o que é ruim.
A gente guarda o que é bom. Então, deixa passar o que é ruim, desvia e vamos seguir em frente, porque o nosso alvo é o céu. Nosso alvo é Jesus, né? Por isso que a Bíblia diz assim: não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Quero agradecer aos servos de Deus, ao Senhor Clóvis, ao Pedro, ao Senhor, ao André, os operadores, as irmãs da comissão, a mocidade, as crianças, todos os servos de Deus. Deus continue abençoando. O presbítero Oswaldo, com certeza agradece o apoio da igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos de pé, irmão. 9h01. No tempo, certinho. O presbítero Oswaldo disse que aqui o culto passa de 9 horas. Então, eu também vou na mesma linha, né? Vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus, em nome de Jesus. O nosso irmão Clóvis vai orar agradecendo a Deus, que vamos orar um aviso. Passa, meus irmãos. Dando continuidade nos avisos, o irmão Luciano convida toda a igreja para domingo pela manhã estar na escola bíblica dominical. Vai ser uma bênção, viu? E como o presbítero falou, os cooperadores daqui de casinha, é necessário amanhã estar no segundo ensaio para juntos louvarmos ao Senhor na próxima Santa Ceia. Quem mais necessita de oração? Eu e minha casa oremos. Soberano Deus, Pai querido, somos gratos a Ti, Senhor, nesta noite, pela vida do Teu servo, que ministrou a Tua santa palavra. Deus, continua, Senhor, ajudando, falando com a Tua igreja. Pai querido, despede o Teu povo, Senhor, na Tua santa e maravilhosa paz. Pai, tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. E todos dizem amém. Dê a paz ao seu irmão. Assim, irmão, você até cantar o coro.